Não se engane você com o tamanho desse livrinho aqui. O Olho Mais Azul, da norte-americana Toni Morrison, é gigante. E eu já te falo por quê. Eu não conhecia essa autora e ela é apenas a primeira mulher negra a ganhar o Nobel de Literatura. Ela é muito boa e eu não a conhecia. Ela foi laureada em 1993 no Nobel de Literatura, não por acaso. Esse livro aqui, que tem aqui uma moça negra com um vestido, ele consegue tratar de assuntos tão pesados e importantes que eu fico até sem saber por onde começar. Ele foi publicado em 1970. A Toni Morrison é a Toni. A minha referência de Toni era masculina, então é uma mulher negra norte-americana do estado de Ohio. E a história também vai se passar nesse estado. Dá pra gente dizer que é na primeira metade do século XX. A narradora, uma das narradoras, ela nos fala em 1941. Ohio, Estados Unidos. Ohio é Lorraine, que é o nome da cidade, uma cidade pequena. E como começa? Começa de uma forma impactante. É uma criança de 9 anos, está nos contando de uma amiga dela, a Pecola, falando que a Pecola está grávida do pai, a Pecola com 11 anos. E assim começa. Só que a narrativa, ela não é linear. Primeiro, isso é um aspecto interessante. Pode ser, eu sei que tem gente que não gosta quando acontece dessa forma, mas eu acho bacana. A narrativa, o foco narrativo começa de um jeito e depois muda. Começa como a narradora personagem, a Cláudia, que tem 9 anos de idade, é uma menina negra, contando a história. Depois, o foco narrativo passa para a terceira pessoa e vai nos contar sobre Pecola. Como começa? Dessa maneira impactante que eu disse, e a história vai girar em torno, principalmente, de duas famílias. Os Breedlove, que são os pais da Pecola, que é a protagonista, digamos assim, e os McTeer, que é a família da Cláudia e da Frieda. Então começa com a Cláudia e a Frieda brincando ali, estão colhendo carvão, restos de carvão, às margens da ferrovia, porque eles são de uma família pobre. Então a gente vai conhecer a Cláudia, que é a nossa primeira narradora personagem, e a Frieda, sua irmã, que tem 1 ano a mais do que ela, tem 10 anos de idade. E os Breedlove, que são a Pauline e o Tioli, que são os pais da Pecola, e do Semi, que é o irmão da Pecola. A gente não vai mencionar muito ao longo da história aqui o Semi. O foco será nessas 3 meninas. A Pecola de 11 anos, a Cláudia de 9 e a Frieda de 10. Todas negras, pobres, crianças. Então essa história e essa estratégia de a gente ser apresentado a história, uma história tão brutal, a partir da ótica de uma criança, é uma estratégia inclusive bastante recorrente na literatura, porque é interessante a vida ser retratada, a vida tão complexa como ela é, ser retratada a partir da ótica infantil. E ainda a respeito do início da história, dessa ótica infantil, também é interessante fazer menção à linguagem que ela é utilizada, porque afinal de contas, no primeiro momento, é a criança, é a Cláudia de 9 anos que está contando pra gente como ela vê o mundo. Em um fragmento ela diz o seguinte: a conversa delas, se referindo à conversa entre a mãe e outras mulheres adultas, a conversa delas é como uma dança gentilmente travessa. O som se encontra com o som, faz uma mesura, sacode-se e recua. Entra outro som, mas um outro lhe toma o lugar. Os dois volteiam um em torno do outro e param. Às vezes as palavras delas se movem em grandes espirais, outras vezes dão saltos estridentes.
e é tudo pontilhado de risos calorosos e pulsantes, como o pulsar de um coração feito de gelatina. O gume, a curva, a intensidade das emoções delas são sempre claros para Frieda e para mim. Não sabemos nem podemos saber o significado de todas as palavras, pois temos 9 e 10 anos. Assim, observamos o rosto delas, as mãos, os pés, e procuramos verdade no timbre de voz. Então elas não entendiam tudo que as adultas estavam dizendo, mas pela entonação eles podiam entender e imaginar se era coisa boa ou se era uma coisa ruim. E eu falei que a história vai girar em torno dessas 3 meninas e como que a vida delas se entrelaça. Em uma ocasião, ambas são de famílias pobres, mas a família da Pecola é ainda mais pobre. E em uma ocasião, o seu pai, o Tcholi, que naquela época já era alcoólatra, ele bebeu muito e ateou fogo na casa. E por esse motivo ele foi preso e a Pecola foi acolhida pela família da Cláudia e da Frieda por alguns dias. Então, naquele momento, as histórias dessas duas famílias, dos McTee e dos Breedlove, se entrelaçam e essa história aqui é contada pra gente de uma maneira não necessariamente linear. Falei do foco narrativo que oscila e eu entendi da seguinte forma. A primeira pessoa é quando a Cláudia está contando a história pra gente. Ela é a narradora personagem. Ela tem voz, mas a Pecola, que vai ser quem vai mais sofrer ao longo da história, quando a gente vai ser apresentada a história dela, não é ela que conta. É um narrador em terceira pessoa, um narrador onisciente que sabe tudo, mas não participa. Ou seja, a Pecola, a pessoa mais vulnerável da história, sequer tem voz. A Cláudia vai sofrer racismo, vai sofrer algumas situações, mas ela conta a própria história. A Pecola é tão vulnerável que nem sequer voz ela tem na narrativa. Eu, pelo menos, entendi dessa forma a intencionalidade da Toni Morrison ao escrever dessa forma. São inúmeras as situações infantis, elas são crianças entrando ali na puberdade, né? E eu acho muito bonita a maneira como a escritora se vale para descrever os diálogos das crianças. E um deles, dessas 3 crianças, quando a Pecola vai para a casa da Cláudia e da Frieda, elas estão conversando da seguinte maneira. Naquela noite, na cama, nós 3 ficamos deitadas imóveis. Estávamos cheios de admiração e respeito por Pecola. Deitar ao lado de uma pessoa de verdade, que estava menustrando, entre aspas, para se referir aqui à menstruação, de verdade era meio sagrado. Ela agora era diferente de nós, era gente grande. Também ela sentia distância, mas recusou-se a assumir os ares de superioridade. Isso é só um exemplo. Uma das coisas que eu acho que são uma das maiores características nessa história, que é o romance de estreia da Toni Morrison, já começou assim, lá em cima, são os diálogos, a menos a meu ver, são os diálogos infantis. Os diálogos entre as meninas. É genial a maneira que ela constrói esses diálogos. É muito verossímil. Você, de fato, ao ler, acredita. É perfeitamente possível que nós está conversando naqueles termos, com aquele vocabulário. Vocabulário que muitas das vezes é coloquial, para imitar, para emular a oralidade. Essa, para mim, é outra característica, outra qualidade da história. Além disso, né, como era de se esperar, a gente está vivendo nos Estados Unidos, aqui na história, 1940, racismo, né? E é curioso e triste perceber que o racismo possuía várias nuances. Havia o racismo entre brancos e negros, mas também entre mulatos e negros. Na história, um personagem vai chegar, que é um coleguinha da escola delas, e ele não é negro, retinto, nem branco, mas mulato. E para a mãe dele, não só para a mãe dele, mas para a parte considerável da sociedade norte-americana da época, o mulato se colocava acima do negro. E é isso que o seguinte trecho nos diz.
se referindo a esse colega de escola. Ele odiava ver vazios os balanços, escorregadores, barras fixas e gangorras, e tentava fazer os meninos ficarem por ali, o máximo possível, meninos brancos. A mãe não gostava que ele brincasse com pretinhos. Ela lhe havia explicado a diferença entre mulatos e pretos. Era fácil identificá-los. Os mulatos eram limpos e silenciosos. Os pretos eram sujos e barulhentos. Ele pertencia ao primeiro grupo. Usava camisas brancas e calças azuis. Cortava o cabelo o mais rente possível para evitar qualquer sugestão de carapinha. E a risca era desenhada pelo barbeiro. No inverno, a mãe passava loção Jergens no rosto dele para que a pele não ficasse cinzenta. Embora fosse clara, a pele podia ficar cinzenta. A linha entre mulato e preto nem sempre era nítida. Sinais sutis e reveladores ameaçavam Herodila, e era preciso estar constantemente atento. Então, como se não bastasse o racismo dos brancos perante os negros, havia o racismo do que ela define como mulatos em relação aos negros. Então, isso o que é mais impactante, né? Isso aos olhos das crianças, né? A gente via isso na escola ali dessas meninas de 9 a 11 anos, né? Outro ponto também, no desenrolar da trama, que vai girar em torno da Pecola, em torno da Cláudia e da Frieda, mas a história ela vai se aprofundar principalmente na família da Pecola. Vai falar da Pauline e vai falar do Tioli, que são os pais da Pecola. A gente começa a história quando eles já estão vivendo um momento crítico de suas vidas. Porém, essa espécie de flashback que é contada por um narrador em terceira pessoa, ela não visa isentar eles de qualquer responsabilidade pelo que fizeram, vão fazer no futuro, mas nos apresentam o todo, né, da vida deles, vai falar do passado deles. É muito interessante, porque a gente vai entender a complexidade da condição humana, né? Há muitos questionamentos existenciais aqui. Primeiro a gente conhece a história da Pauline, que é a mãe dela. Nem sempre foi assim, a família da Pecola nem sempre foi totalmente desestruturada. Desestruturação essa que é acentuada principalmente pelo racismo. Aqui a Pauline diz o seguinte, quando eles chegaram ali em Lorient. O Tioli trabalhava na fábrica de aço. Veja que ele não era alcoólatra, totalmente dependente da mulher para fazer tudo. Aqui ele já foi, por incrível que pareça, porque a história começa com ele cometendo um crime contra a própria filha. Mas lá atrás ele foi um marido responsável. Tioli trabalhava na fábrica de aço e tudo parecia bom. Não sei o que aconteceu, mudou tudo. Era difícil conhecer gente ali e eu sentia saudade do meu pessoal. Eu não estava acostumado com tanto branco. Os que eu tinha visto antes eram horrível, mas eles não chegavam muito perto. Quero dizer, a gente não lidava muito com eles. Só de vez em quando no campo ou no armazém. Mas no norte, eles estavam em todo lugar, na casa do lado, lá embaixo, pelas ruas, e tinha os mulatos no meio deles. Os mulatos do norte também eram diferentes. Metido à besta. Não eram melhor do que os brancos em maldade. Faziam a gente sentir que não valia nada, igualzinho. Só que eu não esperava isso deles. Foi a época de mais solidão da minha vida. Lembro que eu ficava olhando para eles pela janela da frente, esperando o Tioli chegar para casa às 3 horas. Nenhum gato eu tinha para conversar. E antes disso a gente vai saber que a vida do casal ela já tinha sido boa, muito diferente do que estava acontecendo atualmente. Um pouco mais adiante haverá um flashback também em terceira pessoa, o narrador em terceira pessoa, para nos ser apresentado o passado do pai da Pecola. Em trecho disse o seguinte: mas o aspecto da vida de casado que o estarreceu e o deixou totalmente desorientado foi o aparecimento dos filhos, que eram a Pecola e o Sam. Como não tinha ideia de como criar filhos e como não fora criado por pai nem mãe, não conseguia sequer compreender o que esse relacionamento devia ser. Se estivesse interessado em acumular coisas, poderia tê-los considerado como seus herdeiros materiais.
se tivesse precisado provar seu valor a outros anônimos, poderia ter desejado que os filhos se distinguissem naquilo em que se pareciam com ele, e por sua causa. Se não tivesse sozinho no mundo desde os 13 anos, conhecendo apenas uma velha moribunda que se sentia responsável por ele, mas cuja idade, sexo e interesses eram muito distantes dos seus, talvez tivesse sentido uma ligação estável com os filhos. Sendo como era, reagia a eles, e suas reações se baseavam no que ele sentisse no momento. Então, o que a gente vê são pessoas fraturadas, são pessoas, o Tio-Li, que vai cometer coisas bárbaras. Ele teve uma infância, não conheceu o pai, foi atrás do pai que o renegou. A própria mãe o abandonou no lixo. Foi criado por uma tia distante. Então o que a gente vê são pessoas fraturadas em um ciclo vicioso, repetindo o que fizeram com eles próprios. Então isso também é exposto a todo momento na narrativa. Sem perder, é incrível dizer isso, mas sem perder a beleza da escrita. A Toni Morrison vai fazer isso de uma maneira muito bem feita. E sobre o título, né? O final chama-se O Olho Mais Azul. Quem desejava e orava toda noite para ter um olho azul era a Pecola, a personagem mais vulnerável da história, que vai ter um desfecho aqui que eu não vou contar, vou deixar para você que vai ler o livro. A Pecola, toda noite, ela rezava e ela orava para ter um olho azul. E é interessante pensar o que isso significa partindo de uma menina negra. Ela pedia para Deus. Como Deus não deu jeito ao olhar dela, ela recorreu a um charlatão que havia na cidade, que prometia desfazer feitiços, fazer algumas coisas. E é esse charlatão que vai fazer uma reflexão muito interessante acerca do pedido da Pecola. Esse charlatão, que era conhecido como Sopro Red, disse o seguinte, aos olhos do narrador em terceira pessoa. Sopro Red franziu os lábios e tocou com a língua uma obturação de ouro. Aquele era o pedido mais fantástico e, ao mesmo tempo, mais lógico que já tinham feito. Ali estava uma menina feia pedindo beleza. Uma onda de amor e compreensão o invadiu, logo substituída por raiva. Raiva de não poder ajudá-lo. De todos os desejos que já lhe tinham trazido, dinheiro, amor, vingança, aquele lhe pareceu o mais comovente e merecedor de realização. Uma menina negra que desejava alçar-se para fora do fosso de sua negritude e ver o mundo com olhos azuis. Sua indignação aumentou e teve gosto de poder. Pela primeira vez ele sentiu, honestamente, vontade de ser capaz de fazer milagres. Nunca quisera de fato o poder verdadeiro e sagrado, só o poder de fazer os outros acreditarem que ele o tinha. Parecia tão triste, tão tolo, que a mera mortalidade, não o discernimento, o negasse a ele. Ou será que negava? Então, há várias questões que eu sequer mencionei e aqui eu já estou indo para 20 minutos de vídeo. Então, o que eu tenho a dizer é, vale a pena ler esse livro. Leia O Olho Mais Azul, da norte-americana Toni Morrison.